Nós temos a visita de um candidato à presidência da República. Nós teremos aqui uma entrevista feita pelo João Carlos Ávila, editor de política do Jornal NH, com o candidato João Amoedo. E a gente vai ter esse espaço para os demais candidatos à presidência com tempo destinado de 10 minutos. João Ávila, boa tarde. Boa tarde, JP. Boa tarde, ouvintes. A gente já está aqui agora com o candidato João Amoedo. Candidato, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui em Novo Hamburgo, na Rádio ABC, Web TV Jornal NH. E eu já lhe faço uma pergunta. Numa eleição onde os eleitores estão praticamente tomando o papel dos candidatos, né? Ou seja, estão discutindo mais do que os candidatos, que tipo de risco isso traz para a democracia? Olha, primeiro dizer que é um prazer estar aqui no ABC Online, conversando com vocês. Eu acho que é importante um alerta que eu acabei de fazer agora. A gente estava num evento aqui em Novo Hamburgo, muito feliz de estar aqui novamente. Nós não podemos correr o risco de polarizar uma eleição já no primeiro turno, transformar um segundo turno, trazer o segundo turno para o primeiro, né? Porque o país está muito debilitado, claramente nós precisamos de renovação, isso ficou explícito com toda a crise política, a crise econômica, com a crise da Lava Jato, e é hora da gente discutir ideias, discutir propostas, entender melhor o que as pessoas vão fazer, o que os candidatos vão fazer. Eu, como estreante na política, como eleitor durante muitos anos, sempre me acostumei a ouvir muitas promessas durante campanhas eleitorais e depois a realidade era diferente. Então eu sempre tenho dito isso, é mais importante na hora da eleição e na escolha do candidato a gente olhar para trás e ver o que aquele candidato fez, o que de fato ele realizou, antes de ficar só analisando as propostas. Então, o meu alerta é que é importante a gente fazer um voto consciente e ter tempo de fato para discutir propostas e votar, principalmente no primeiro turno, naquele que você considera mais adequado, mais competente, fazer o voto de convicção, né? E não o voto útil. E que rumo pode tomar nossa democracia com essa postura que estão tendo hoje os eleitores, né? Ou seja, os eleitores hoje estão brigando mais do que os candidatos. Isso, na verdade, eu acho que o alerta que eu tenho deixado é o seguinte: infelizmente a gestão petista foi muito ruim, né? Nós tivemos aí uma série de envolvidos do Partido dos Trabalhadores presos, o próprio ex-presidente condenado, assistimos aí Mensalão, Petrolão, e uma das coisas que o Partido dos Trabalhadores sempre fez foi dividir a sociedade, o famoso nós contra eles. E eu entendo que a parte da solução que a gente quer para o Brasil, justamente voltar a ser um país que cresça, que as pessoas tenham esperança, que tenham oportunidade, que é algo que a gente está vislumbrando pouco hoje, faz parte necessariamente da gente ter uma sociedade mais unida. Então esse nós contra eles não resolve o processo, a gente deveria evitá-lo, né? Acho que esse é um alerta importante. Agora vamos falar um pouquinho de futuro, né? Quais seriam os desafios e quais são os desafios que o senhor terá pela frente caso conquiste essa eleição? Olha, o primeiro desafio que eu entendo que são tantos no Brasil, mas assim, eu acho que tem dois grandes, né? O primeiro é colocar o Brasil de volta na rota do crescimento e o segundo é segurança. O Brasil hoje está o 9º país no ranking de quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes. Nunca tivemos nessa posição, é lamentável, mais de 64 mil assassinatos. E no ranking do crescimento, por quê? O Brasil esse ano vai crescer alguma coisa como 1,5%, enquanto o resto do mundo vai crescer próximo a 4%. Ou seja, não existe crise externa, que sempre em alguns momentos no passado isso existiu, hoje nós temos um problema aqui dentro. E por que a gente não consegue crescer? Basicamente porque falta liberdade econômica, o governo não tem suas contas equilibradas e nós precisamos melhorar a produtividade com a educação de melhor qualidade. Então, o que a gente gostaria? Fazer o dever de casa, enxugar privilégios, mordomias, benefícios, equilibrar as contas públicas, reforma da Previdência. Segundo aspecto, dar mais liberdade. A gente hoje estamos aqui falando em Novo Hamburgo, um lugar que é empreendedor e por natureza, mas tem muitas dificuldades por conta da carga tributária, da insegurança jurídica, da complexidade do sistema de impostos, da burocracia. Tudo isso contribui para o Brasil deixar de crescer, então nós temos que alterar isso aí. E a terceira perna desses três, o terceiro pilar, é justamente melhorar a nossa educação, especialmente o ensino básico, fundamental e a capacitação técnica. Num primeiro momento, como estancar essa recessão para que o Brasil volte a crescer de imediato num patamar que possa trazer um fôlego para daí sim projetar o futuro? É importante o presidente eleito dar sinalização
primeiro, da segurança jurídica. Então, muitas vezes eu tenho visto alguns candidatos dizer, não, eu vou revogar a lei tal, vou revogar a reforma que foi feita. Isso é muito ruim, porque traz uma insegurança para quem quer investir, para quem quer montar seu negócio. E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro também tem dificultado quem quer investir, porque quem quer investir precisa de recursos. E o Estado brasileiro, como não consegue fechar suas contas, acaba demandando recursos da população para fechar as suas contas e impede que esse recurso pudesse ir para uma atividade produtiva. Então, eu diria que a sinalização que a gente gostaria de fazer é, primeira coisa, ter uma equipe técnica, não mais do que 12 ministérios, com gente competente fazendo a gestão, para mostrar que a sinalização é diferente. Segundo, também cortar nossos próprios privilégios de mordomia. Só para lembrar, o Congresso brasileiro hoje custa 29 milhões de reais por dia, né? Mais de 10 bilhões por ano. Os candidatos, por exemplo, do Novo vão cortar, já se comprometeram a cortar metade do número de assessores, metade das suas verbas de gabinete. Então, com isso, você referenda. E temos que colocar, até para equilibrar as contas, na pauta aí do dia, uma reforma também da Previdência, que hoje é insustentável. Pois é, e qual é a reforma da Previdência ideal no seu ponto de vista? Olha, eu no primeiro momento, eu faria uma mais simples, na linha do que vinha sendo discutido já, que é aumentar a idade limite para aposentadoria, ter um tempo também determinado de contribuição, desvincular a indexação da aposentadoria do salário mínimo e deixá-la pela inflação, e principalmente também ter regimes semelhantes para o funcionário da área pública e para o funcionário da área privada. Só para lembrar para quem está nos assistindo, no ano passado o déficit do funcionário da área privada foi alguma coisa como o déficit unitário de R$5 mil, e o déficit do funcionário da área pública foi de algo como R$78 mil, ou seja, 16 vezes maior. Então, esse é um problema, uma desigualdade enorme, e a Previdência quase que se tornou hoje um programa de transferência de renda dos mais pobres, pagando a aposentadoria de quem mais tem. Mas talvez não faltou, então, a habilidade do atual governo, quando apresentou a reforma da Previdência, não trouxe essas informações, porque o que acontece? A informação que se tem é o seguinte, né, o trabalhador da iniciativa privada logo vai ser penalizado, porque ela entra de imediato, enquanto o trabalhador do serviço público só a partir do próximo concurso. Eu entendo que faltou a quem expôs isso, ao governo atual, duas coisas. Teve um problema de comunicação e também, que a gente tem assistido aí, um problema de credibilidade, né? Foi um governo que, do ponto de vista legal, assumiu legitimamente. Agora, na medida em que começa a colocar como ministros pessoas que são investigadas, pessoas que tem a sistemática da velha política, do toma lá da cá, de conseguir a coisa através de acordos, de verbas, do fisiologismo, houve um desgaste natural e, consequentemente, você também, e acho que é um aspecto importante, que é um pouco na linha do que eu havia comentado inicialmente, é o seguinte: o gestor público tem que dar o exemplo de austeridade. Não dá para morar em palácio, usar avião da FAB para coisas particulares, ter tanto assessores, ter chefe de cozinha, ter cartão corporativo. Eu não consigo ver, como cidadão e como presidente ou candidato a presidente, isso sendo normal num país com tantas necessidades. Então, a pessoa que for para a área pública tem que dar esse exemplo de austeridade. Afinal de contas, ele está usando o dinheiro do cidadão pagador de impostos, que trabalha hoje 153 dias por ano só para pagar imposto, e tem serviços públicos de péssima qualidade, né? Ou seja, é nocivo, é um peso nocivo, né? Exatamente. O ano passado a gente teve uma reforma trabalhista, certo? Que não se sabe até que ponto ela é boa, até que ponto ela é ruim. O senhor pensa em alguma coisa a mais sobre CLT, sobre os direitos trabalhistas, sobre a relação trabalho entre trabalhador e o empregador? Olha, eu entendo que houve alguns avanços com a reforma trabalhista existente. É difícil sempre a gente fazer essa avaliação, porque o cenário econômico também piora, então você não tem as mesmas condições, mas sempre que você puder, e essa linha que a gente gostaria de andar, sempre que você puder dar mais liberdade para o empregado e principalmente flexibilidade para que ele possa discutir com o empregador e no final o que eles decidirem preempodere, eu acho mais razoável. 3 exemplos que me parecem que vão exatamente nessa linha do que a gente está falando. Nós gostaríamos, por exemplo, de dar liberdade ao trabalhador de decidir o que fazer com o seu fundo de garantia, onde aplicar. Afinal de contas, aquilo é fruto do trabalho dele. Ontem, por acaso, foi regulamentada uma legislação que permite ao trabalhador deixar o seu fundo de garantia em garantia para um banco e tomar empréstimo. Só que olha que interessante, o fundo de garantia rende aí alguma coisa por volta de 4,5% ao ano. E o empréstimo ele vai tomar alguma coisa como 3,5% ao mês, né?
Então, mas é com o dinheiro dele, por que ele não poderia ter flexibilidade de usar os recursos? E nessa mesma linha, a gente entende que férias e 13º, o empregado poderia, por exemplo, optar em receber as férias, ou receber o 13º, 1/12, e mesmo as férias vender o que ele achasse razoável. Quer dizer, se são direitos dele, cabe a ele decidir o que fazer com seus direitos, né? E não o Estado definir tudo. Candidato, a gente já viu acertado 10 minutos, né? Estamos chegando ao final, então o senhor tem 30 segundos para suas considerações ao público do Vale dos Sinos. Olha, de novo, dizer que é um prazer estar aqui, um lugar muito empreendedor, e é importante o seguinte, nós estamos a apenas 9 dias das eleições que serão muito importantes para o Brasil. É importante nós fazermos o voto consciente, pesquisarmos, escolhermos o candidato, para de fato trazermos renovação. A gente no Novo tem dito sempre o seguinte, dificilmente as mudanças que a gente quer virar dos políticos que a gente tem, por isso é importante renovar na política para a gente ter resultados diferentes. Obrigado então, João Amoedo, JP. Esse João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Novo, o primeiro candidato, na condição de candidato, que vem aqui nos estúdios da Rádio ABC, e a gente lembra que abre esse espaço para os outros que vierem aqui também até o dia da eleição. Ele que está em agenda por Novo Hamburgo, agora continua no Rio Grande do Sul, vai a Passo Fundo daqui. Vamos para Passo Fundo e amanhã voltamos para Porto Alegre. Então a gente agradece a presença dele aqui, JP, contigo.